Só quem tá cheio, só quem tá cheio. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. E o meu coração eu quero levar diante do Deus. Mais uma vez é pra acabar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levar diante do Deus. Quero ver você aprender, não cansa não, vai as minhas mãos. As mãos eu quero E em louvor te adorar. e o meu coração. Diante. Pra acabar, levanta sua mão, começa a pular. As minhas mãos, ei! As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do Só quem está cheio do Espírito Santo. Só quem está cheio do Espírito Santo, levanta a mão. Meu amado, às vezes a gente gasta essa energia naquilo que não é de Deus. Às vezes a gente recarrega as nossas energias naquilo que não é de Deus. E você cantou, você pulou, você animou. E eu quero que você reze um pouco com essa canção. Que quando você levantar a sua mão, verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus ao seu encontro. É Ele te enchendo da água mais pura, do fogo mais santo. E quando você levanta a sua mão para o alto, pode ter certeza, é você direcionando para aquilo que você quer, que é o céu. Nas minhas mãos, as minhas Suas vozes, as minhas mãos eu quero, vai, as minhas mãos. Canta, irmão. Lê e em louvor e te adorar. E o meu coração canta. Meu coração diante do teu altar. E alabaçorie. Levante o clamor, vai. Tenha confirmação disso, que o Espírito Santo está com você. Elabare, alabaçorie, alares. Vai, começa a rezar, começa a chamar essas línguas que só os anjos entendem. Elabare, alare, elabare, alare. Se você tiver um familiar do seu lado, pega na mão dele, levante a mão dele e começa a aclamar. Começa a chamar a presença do Espírito Santo de Deus. Bem baixinho, as minhas mãos, bem baixinho. As minhas eu quero levantar e em louvor te adorar. e o meu coração. Bem baixinho, vai. Eu quero derramar Diante do teu altar. E ainda de braços estendidos, quero chamar nessa hora o nosso irmão Ilmar. Que neste momento nós possamos clamar esse Espírito Santo sobre a vida do Ilmar nessa hora.
uma só voz, clamarmos esse Espírito sobre a vida de Ilmar nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que o Senhor possa vir agora, abundar com suas graças abundantes, com seus dons abundantes sobre a vida de Ilmar nessa noite, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo, este teu filho no qual o Senhor escolheu para estar aqui nessa noite, que o Senhor possa falar através dele, que o Senhor possa usar dele nessa noite para falar aos nossos corações, dele boca de profeta nessa noite, para que ele possa proclamar as suas maravilhas, Espírito Santo de Deus. Encha o Espírito Santo de Deus com a tua água viva, Espírito Santo. Encha o Espírito Santo com teu fogo abrasador, que cada palavra que ele falar nessa noite, cada palavra que ele proclamar nessa noite, entre em nossos corações como brasas ardentes, Espírito Santo. E nós te pedimos, Virgem Maria, Mãe de Pentecostes, que a Senhora possa vir, que a Senhora possa vir interceder pela vida de Ilmar nessa noite, Mãe. Que a Senhora já possa ir abrindo os caminhos, abrindo as portas e esmagando a cabeça da serpente e de todo mal que tenta vir para atrapalhar essa pregação, para atrapalhar essa noite. Mas nós já consagramos essa noite, essa pregação, a vida do Ilmar, o seu chamado, a sua vocação, toda a sua missão. Ó teu imaculado coração, Mãe, interceda pelo Ilmar nessa noite. Ave Maria. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vá sentando, rezando. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Mais uma vez, Santo anjo do Senhor. Boa noite, queridos. Pode ser melhor, não pode? Boa noite, queridos. Eu com seu braço direito comigo, vai. Repete comigo. Senhor Jesus, eu te amo, eu te adoro. O Senhor é um lindão. E lhe digo nesta noite, se eu dormir ou se eu cochilar nessa pregação, o Senhor pode me levar logo. Aproveita e leva quem está do meu lado também. Amém? Fala para quem está do seu lado. Se você dormir eu vou, se tu dormir eu vou, então vamos ficar acordados. Amém? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus só por causa disso. Queridos, enquanto o anjo não te leva, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Ilmar Quintanilha, sou casado com a Ruth. Sou consagrado a uma comunidade chamada Comunidade Católica Servi do Rio de Janeiro também. Sou pai de duas meninas, a Marinês de 20 anos e a Helena de 11 anos. Sou natural do estado do Rio de Janeiro, então você vai ouvir muito S, muito X nessa noite. Diga para quem está do seu lado, o problema não está com você, está com a fabricação carioca. Amém? Queridos, para começo de conversa, nosso tema nesta noite é: clamei a ti e tu me saraste. Repete comigo: clamei a ti e tu me saraste. Vamos fazer direito agora. Clamei a ti e tu me saraste. Mais uma vez. Amém. Antes de entrar propriamente no nosso tema, eu quero
primeiro agradecer o convite, desde já, para essa comunidade maravilhosa, irmãos queridos, agradecer ao ministério, todos vocês que estão aqui. Eu preciso, antes de entrar propriamente no tema, partilhar algo muito importante com vocês. Eu sempre tenho feito isso depois que aconteceu um fato muito importante na minha vida. Há mais ou menos 1 ano e 4 meses atrás, estava eu em casa me preparando para uma missão que eu iria fazer no Paraná, na cidade de Cascavel. E como de costume, falei com a minha esposa, falei com as minhas filhas e fui para o aeroporto do Rio de Janeiro. Peguei um avião e quando estava chegando no aeroporto de Cascavel, o piloto tentou descer pela primeira vez no aeroporto. Aconteceu que o avião entrou numa nuvem muito densa. E quando o avião entrou nessa nuvem muito densa, ele começou a tremer de uma forma assustadora. Todos nós entramos em pânico dentro do voo. Pergunta para quem do seu lado: você tem medo de avião, irmão? Então escuta essa, que essa é para você. Começou a tremer de uma forma desesperadora, até o ponto que o piloto conseguiu fazer com que o avião saísse da nuvem e subisse. Passou um tempo, ele tentou descer pela segunda vez. Entrou numa nova nuvem, muito pesada, muito densa. Tremeu tudo dentro. O pessoal começou a gritar dentro do avião, algo assustador. E ele parece que a nuvem estava carregando o avião, até que ele conseguiu sair da nuvem e subiu pela segunda vez e fez um comunicado para a gente. Olha, da forma que está, não dá para descer no aeroporto de Cascavel. Nós vamos ficar sobrevoando até a hora que a central disser que a gente pode descer. Esse sobrevoando o aeroporto de Cascavel durou 1 hora e 45. Depois de 1 hora e 45, ele fez um comunicado: nós vamos tentar descer pela terceira vez. Nós já estávamos em pânico dentro do avião. Ele tentou descer pela terceira vez e entrou numa nova nuvem. E essa nuvem foi pior do que as 2 primeiras. O avião tremeu tanto, bateu tanto, que os compartimentos de cima, aonde ficam as malas, alguns abriram. Algumas mochilas caíram e algumas malas chegaram a despencar de lá. Parecia que realmente o avião iria cair. Essa era a impressão. E foi uma luta muito grande. O piloto travou uma luta muito grande para salvar as nossas vidas. E ele conseguiu com muito custo sair daquela nuvem. Quando ele sai, ele fala: não tem condições de descer no aeroporto de Cascavel e nem no aeroporto de Foz do Iguaçu. Nós vamos para Maringá. Aquele dia em Cascavel estava fazendo 2 graus. Estava muito frio. Aí ele conseguiu descer no aeroporto de Maringá. Quando ele desce no aeroporto de Maringá, eu tinha que estar 8 horas da noite em Cascavel. Era 3 horas de Maringá para Cascavel. Eu fiz a conta, falei: se eu não apressar, eu não consigo chegar. Então o que nós fizemos? Quer dizer, o que eu fiz? Eu me juntei a um grupo de médicos que também estava naquele voo e falei: como que está o tempo do senhor? Ele falou: estou com muita pressa. Falei: então vamos agitar esse aeroporto para a gente já pedir a companhia para liberar um ônibus para levar a gente para Cascavel, que é o nosso destino. E assim fizemos. Agitamos o aeroporto. Carioca é bom nisso. Começamos a fazer amizade, começamos a chamar, começamos a falar. Conseguimos lotar o primeiro ônibus e nós fomos para Cascavel. Eu cheguei 7:55 na paróquia que eu tinha que estar pregando, ministrando. Deu certo. Eu preguei. No final da minha pregação, a última palavra que eu disse foi: nós não morremos enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na nossa vida. Amém, queridos? Levante seu braço direito para receber essa palavra. Diga assim comigo: eu não morro enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na minha vida. Diga amém. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga hosana. Amém. Acabando essa pregação, acabei de liberar essa palavra. Aí aconteceu a oração, aquela coisa toda. Encerrou-se a pregação. Veio um grupo de amigos meus de lá de Cascavel e disse assim: ô Elmar, tu não vai embora não.
Eu falei, como assim eu não vou embora? Porque o que acontece? Era uma quinta-feira, como hoje, eu iria embora sexta-feira de manhã. Como assim farei, se Deus quiser, amanhã? Da mesma forma. Só que eles chegaram dizendo, você não vai embora. Por quê? Porque nós arrumamos com o Laudeci, que é um rapaz da comunidade que cuida da minha agenda. Ele falou que está tudo certo, você pode ficar a sexta-feira inteira para ir embora no sábado de manhã. E missionário, quando ele sai de casa, ele já sai pensando no que ele tem para fazer. Por exemplo, eu estou desde quinta-feira passada fora de casa. Eu amanhã vou voltar para casa. Eu tenho pouco tempo para resolver inúmeras coisas em casa. Então a gente já volta pensando naquilo que tem que fazer. Cadê o Du? Ele está aí, ele sabe disso, não é assim que funciona? Então eu já estava pensando, eu preciso resolver inúmeras coisas, não dá para ficar. E eles ficaram, não, já está tudo certo, nós já resolvemos. Eu fiquei com raiva do Laudeci, que eu falei, rapaz, ele resolve as coisas e nem fala comigo, mas está tudo bem. Já que tem que ficar, eu vou ficar. Aí eles já chegaram com um monte de casaco, que estava 2 graus em Cascavel, me deram os casacos e me levaram para o hotel. Me deixaram lá, de quinta para sexta. Quando chegou sexta-feira, 11h30 da manhã mais ou menos, eles foram lá me buscar para almoçar. Me buscaram, eu fui com eles almoçar. Estamos nós conversando ali, partilhando aquela resenha do almoço. Eu olho para a televisão ao meu lado, eu nunca mais me esqueço dessa visão. A televisão estava à minha direita. Eu olho para a televisão e percebo pessoas chorando. Mas aquilo não me roubou a atenção. Eu achei que era uma reportagem antiga. Continuei conversando com o pessoal. E acabou o almoço, eles falaram, quer que eu te leve, irmão? Eu falei, não, irmão, fica tranquilo, eu vou a pé que é próximo. E fui andando até o hotel. Quando eu coloquei o pé no hotel, eu recebi uma ligação da minha esposa, Ruth, dizendo, oi, Omar, você viu o que acabou de acontecer? Eu falei, não. Então, o avião que você ia embora acabou de cair. Queridos, eu confesso para vocês que na hora bateu uma sensação de pânico, de livramento, e buscando entender de Deus o porquê que eu não estava naquele voo. Eu estou contando para você de uma tragédia que aconteceu há 1 ano e 4 meses atrás, saído de Cascavel em direção a São Paulo, onde o avião caiu e morreram 62 pessoas. Eu era um dos que deveria estar naquele voo, e o Senhor me concedeu um livramento. E todo lugar que o Senhor me permite estar, eu sempre falo isso, porque se Deus me permitiu estar hoje aqui, é porque Ele não queria que eu estivesse naquele voo. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não me levou naquela tragédia, porque eu tinha que estar hoje aqui, pregando a palavra de Deus para você que está sentado me ouvindo. Se você crê nisso, pode aplaudir o Senhor Jesus. Pega comigo a sua palavra, no Salmo 29, para quem tem a palavra, a Bíblia Ave Maria é 29, algumas traduções é 30. O título é Após um Grande Perigo. Veja só você, após um grande perigo. Salmo 29, para quem tem Ave Maria. Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. Não permitistes que exultassem sobre mim meus inimigos. E eis aqui o nosso tema agora, no 3. Senhor, meu Deus, clamei a vós e fui curado. Senhor, minha alma foi tirada por vós da habitação dos mortos. Entre os que descem para o túmulo, vós me salvastes. Ó vós, fiéis do Senhor, cantai sua glória, dai graças ao seu santo nome, porque a sua indignação dura apenas um momento, enquanto a sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Eu, porém, disse, seguro de mim, não serei jamais abalado. Senhor, foi por favor que me destes honra e poder, mas quando escondestes vossa face, fiquei aterrado. Dê um beijo na sua palavra e vamos aplaudir a palavra de Deus. Essa palma pode ter sido para mim, mas se for para a palavra de Deus, pode largar a palma aí em nome de Jesus, vai. Porque gente como eu que não merece palma, recebe palmas assim. Agora o Senhor não.
Diga para quem está do seu lado: o Senhor não. Presta atenção, queridos. Hoje o nosso tema ele é dividido em duas partes. A primeira, clamei a ti. Eu quero voltar com você lá no tempo onde nós encontramos um povo sendo escravizado. Esse povo ficou 430 anos escravizado. Esse povo olhava para o céu e clamava a Deus libertação. Clamava ao Senhor por cura e por libertação. Esse povo sofrendo, sendo humilhado, sendo escorraçado, olhava para os altos céus e dizia: será que não existe um Deus capaz de nos livrar desta situação que nós estamos vivendo? E um dia, num tempo onde o faraó tinha liberado um decreto dizendo: não pode nascer filho homem de nenhuma família. Todos aqueles que forem nascido homem, eles serão extirpados, serão fulminados, serão mortos. Assim era o decreto. Existe uma família profética, existe uma mãe profeta, existe um pai profeta. O nome desse casal é Anrão e Joquebede. Eles eram pais até então de uma menina chamada Miriam e de um homem chamado Arão. Essa família já estava constituída, eles eram da tribo de Levi. Essa família já adorava ao Senhor e já clamava ao Senhor. Foi então que uma menina chamada Miriam se aproxima da sua mãe e do seu pai e diz: vocês não precisam ter medo, porque o Senhor vai prover na vida de vocês. E os pais correram o risco e tiveram um novo filho, um varão. O nome dele é Moisés. E nós conhecemos a história de Moisés. Ele foi aquele que o Senhor levantou como libertador do povo. Foi este mesmo Moisés que um dia, já mais tarde, já há mais tempo, depois que já tinha tido a experiência de vida de encontrar a voz de Deus diante de uma sarça, que depois de liberar a vontade de Deus sobre a vida do faraó, se deparou com a última praga. E a última praga era: o Senhor diz da seguinte forma: todas as famílias que os umbrais das casas forem marcadas com o sangue do cordeiro, o anjo da morte não vai fulminar aquela casa. E assim aquelas famílias obedientes a Deus fizeram: sacrificaram um cordeiro puro, pegaram o sangue desse cordeiro e marcaram com os umbrais as portas daquelas casas. E quando o anjo da morte passou, aquelas famílias não foram feridas com a morte. Os primogênitos não foram feridos com a morte. Por que eu estou falando isso para você? Porque enquanto você está sentado aqui, ouvindo a palavra de Deus, o anjo do Senhor está guardando a sua casa. E já não é mais o sangue de um cordeiro qualquer, é o sangue do Cordeiro de Deus, que hoje marca a sua vida, marca a sua família, marca a sua história, e está aqui para curar a sua vida e o seu coração. Se você crê nisso, pode dar um glória a Deus, querido. O nosso tema hoje é clamei a ti e tu me saraste. Falamos de clamor. Agora eu quero falar de coisas que impedem que a cura aconteça na nossa vida. O povo foi liberto do Egito. O povo começou a caminhar no deserto e nós sabemos da história. É interessante você saber que este povo, logo que foi liberto, eles já se depararam com uma realidade. Qual foi a realidade? A realidade de um Moisés que caminhava e de um povo que seguia os passos de Moisés, e um povo que ao mesmo tempo que olhava para frente, olhava para trás. E quando o povo olhava para trás, eles não olhavam para trás simplesmente por medo de um faraó que começava a vir atrás dele. Eles olhavam para trás dizendo: por que eu fui acreditar neste homem? Por que eu fui acreditar neste louco sonhador? Eu lá no Egito, eu tinha carne para comer, eu tinha pepino para comer, eu tinha alho para comer, eu tinha cebola para comer, eu tinha água para beber, e eu fui vir atrás deste louco e aqui eu não tenho nada. Deus estava ouvindo a murmuração daquele povo. Sabe o que estava acontecendo naquele momento? Naquele trajeto do deserto, o povo começou a levantar um memorial de murmuração. O povo começou a reclamar não só de Moisés, mas reclamar do próprio Deus. E assim muitas vezes somos nós.
Quando as coisas não acontecem da maneira que nós imaginamos, da maneira que nós esperamos, a nossa atitude é levantar memorial de murmuração. E sabe o que é um memorial de murmuração? É o memorial da morte, porque aquele que murmura morre por dentro. E nesta noite eu vim dizer uma coisa para você: a chave da vitória é exatamente fazer o contrário. Se você tem perdido o seu tempo criando memorial de murmuração, é por isso que a vida fica paralisada. Diga para quem está do seu lado: reclamar é a sua cara, querido. Fala para quem está do seu lado: reclamar é a sua cara. Fala assim: tu tem uma cara de reclamão. Presta atenção. O povo caminhava, então vem Faraó e começa a vir atrás do povo. Você conhece a história. E o que faz isso aí? O povo começa a andar mais rápido. Se Faraó não vem, o povo anda devagar. Faraó vindo, o povo apressou o passo, e eles se depararam com o Mar Vermelho. Quando eles chegam diante daquele mar fechado, nós conhecemos a história. O que acontece? Deus fala para Moisés. Moisés estende o cajado. E o que acontece? O Mar Vermelho se abre em uma parede na direita e uma parede na esquerda. Não estou te contando nada novo, você sabe. Porém, o povo atravessa bem enxuto o Mar Vermelho. E quando o povo vai para o outro lado da margem, o que você acha que começou a acontecer do outro lado? O povo vendo toda aquela maravilha aos olhos dele. O povo atravessa, primeiro impactado, mas quando eles estão do outro lado, eles olham além do Mar Vermelho e sentem novamente saudade do Egito. A palavra de Deus diz que a mesma Miriam, a mesma mulher, que até então era uma criança e agora já era uma mulher, ela tira do seu bolso um tamborim da sua mala, da sua mochila, da sua bolsa, um tamborim, começa a tocar o tamborim dizendo: só o Senhor é Deus. E a partir daquele momento, todas as mulheres começam a dançar com Miriam, e Miriam começa a tornar aquela murmuração um motivo de festa, porque estava diante dos olhos do povo um milagre extraordinário. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. É a sua cara também fazer isso. Sabe o que? Você vê milagres extraordinários acontecendo na sua vida, milagres extraordinários acontecendo ao seu redor, milagres extraordinários acontecendo através da sua oração, através da sua ação. Mas passa o tempo e você começa a murmurar, dizendo para Deus: ah, Senhor, eu estou sentindo saudade daquilo que eu fazia. Eu estou sentindo saudade, Jesus. É por isso que eu vou abrir algumas exceções. Querido, é por isso que nós estamos vendo homens e mulheres de Deus retrocedendo. Sabe por quê? Porque vai passando o tempo e a gente vai fazendo o quê? Vai pegando coisas pelo meio do caminho, dizendo: eu acho que dá para ser de Deus voltando a carregar isso aqui. Dá para ser de Deus pegando isso aqui de volta. Não precisa ser tão radical assim. Não precisa ser tão fiel desse jeito. Eu posso abrir algumas exceções. Aí você vai olhando para a vida de outras pessoas e vai dizendo: tá vendo fulano de tal? Ele está vivendo bem. Dá para ser assim também. Assim também era aquele povo. O povo reclamava. O povo queria abrir brecha. O povo não queria temer ao Senhor. Não queria seguir ao Senhor de todo o coração. E sabe o que aconteceu? Porque Deus, Ele fica triste, não só triste, mas Ele libera uma cólera sobre o homem e a mulher que vive debaixo de murmuração. Diferentemente daquele que glorifica, Deus, Ele não tolera aquele que murmura. Aquele que murmura recebe muitas vezes a cólera de Deus. E assim está na Sagrada Escritura. O povo começou a reclamar, e Deus ficou com tanta raiva, podemos dizer assim, podemos nos expressar assim, que Deus liberou um fogo sobre o acampamento, e o povo teve que pedir a intercessão de Moisés, e assim o fogo foi extirpado, porque Deus não tolera o homem e a mulher que vive de murmuração, de memorial, de murmuração. Fala para quem está do seu lado: isso é a sua cara, meu filho. Foi passando o tempo, o povo foi caminhando, e Deus fez o quê? Deus começou a purificar o povo. Como assim, irmão? Antes de sarar, Deus purifica. Deus foi fazendo que o povo começasse a andar em círculo. O povo começou a andar em círculo. O povo não chegava na terra prometida.
E com isso, o povo ia envelhecendo, as famílias iam envelhecendo, elas iam morrendo, e novas famílias iam nascendo, novos homens iam nascendo, novas mulheres iam nascendo, e desta forma Deus foi tirando a murmuração do coração daquele povo. Deus foi tirando o memorial de murmuração da presença dele, porque Deus não tolera homens e mulheres que vivem de reclamação. Deus faz, você reclama. Deus não faz, você reclama. Deus manda você esperar, você reclama. Deus diz, calma que eu vou fazer, só espera mais um tempinho, você reclama de Deus. Aí quantas pessoas saem da igreja e vão procurar outros lugares, outras igrejas, outras pessoas, outras comunidades, outros lugares para dizer, não, eu vou para outro lugar porque lá o poder, olha o poder, lá eu tenho oportunidade, lá eu posso fazer coisa. E Deus está falando para você, para de levantar o memorial de murmuração, porque se eu te plantei é porque eu vou regar. E o Senhor fala, vou purificar esse povo. Então foi começando a levantar um novo povo. A palavra de Deus diz que chegou um tempo em que o próprio Moisés entrou em desobediência com Deus. E quando ele entra em desobediência, Deus então tira Moisés do caminho e levanta um novo homem. Deus levanta um homem que não tinha as virtudes de Moisés, que não andava com um cajado como Moisés, que não via Deus face a face. Ao contrário, ele nem via. Ele tinha uma espada, ele era um guerreiro. Porque Deus, quando ele quer, ele faz de um guerreiro profeta também. Deus levantou um homem chamado Josué, filho de Nun. Este homem foi levantado para levar o povo para o sonho dele, que era que o povo chegasse na terra prometida. Imagina você, querido. Moisés era o homem que subia o monte, via Deus face a face, conversava com o Senhor face a face. Moisés foi levantado um outro homem. Imagina o povo olhando para Josué e dizendo, você não é Moisés, você não tem a unção de Moisés, você não tem a autoridade de Moisés. Quem é você? Quantas pessoas podem ter olhado para você algum dia na vida e ter dito, você falando isso, você dizendo que reza, você dizendo que vai à comunidade Sacramento de Amor adorar Jesus, você, quem é você para isso? Imagina o povo dizendo para Josué, e Josué vai se enfraquecendo diante dessa palavra de morte, e o Senhor olha para ele e diz, Josué, tenha força, tenha coragem, porque sou eu que vou te honrar. Se foi eu que te levantei, sou eu que vou te honrar. E eu quero dizer isso para você nesta noite, querido, que está aqui sentado. Se Deus te levantou um dia, fique em paz. Acalma o teu coração, porque é Ele que vai te honrar. Não é homem que vai te honrar. Não são as influências que vão te honrar. Não são os empoderados deste mundo que vão te honrar. Não é o dinheiro que vai te honrar. Não é a fama que vai te honrar. Não é aquela pessoa influente que vai te honrar. É o próprio Deus que vai te honrar, porque foi Ele que te levantou. Dê um glória e aplauda a Deus, querido. Josué foi caminhando, e o povo se aproxima dele e diz, olha Josué, nós estamos contigo. Se você for temente a Deus até o fim, nós estaremos contigo. Mas se você desviar, nós não andaremos ao teu lado. E Josué pegou essa palavra para a vida dele. Agora, se nós encontrarmos pessoas desobedecendo as suas ordens, nós cuidaremos dessas pessoas também, Josué. Mas nós estaremos contigo. Seja forte e corajoso, Josué. E Josué começa a caminhar. Tudo que Josué precisava, ele falava com o Senhor. E o que acontece com Josué? Ele se depara com uma nova realidade. Ele se aproxima do mar. Ele se aproxima do rio, melhor dizendo, do Rio Jordão. E quando ele se aproxima do Rio Jordão, acontece que o povo que estava com ele não era o povo do Mar Vermelho. 40 anos tinham se passado. Era um novo povo. Daquele povo, somente 2 estavam ali, Josué e Calebe. Ele se aproxima do Rio Jordão.
o povo olha para Josué e Josué olha para o povo. E quando Josué olha para o povo e o povo olha para Josué, alguns olharam e disseram: nós já ouvimos histórias de que um dia Deus abriu o mar vermelho. Será que esse Deus ainda é capaz de fazer milagres e prodígios a esse ponto? Será que Deus ainda pode fazer maravilhas? Imagina você que está sentado aqui, quem sabe, você que faz parte da comunidade, quem sabe, ou você que frequenta a comunidade, quem sabe, quantas histórias que você já ouviu de coisas que aconteceram aqui, quantos milagres, quantos prodígios que já aconteceu até pela sua ação, pela sua oração, pela sua intercessão, você já viu acontecer dentro deste lugar sagrado. Quantas vezes você já viu a manifestação da glória de Deus nessa terra? E quantas vezes também você já disse: será que Deus ainda pode abrir a porta do impossível para mim? Será que Deus ainda pode sarar o meu coração, sarar a minha fé, sarar e curar a minha doença, a minha enfermidade, a pessoa que está na minha casa? Será que Deus ainda pode sarar o meu matrimônio, libertar o meu filho do vício, libertar-me da situação que eu estou vivendo, que tanto angustia o meu coração? Será que Deus ainda pode expulsar o demônio da minha vida? O demônio que tem atormentado a minha vida financeira, atormentado a minha casa, o demônio que tem batido na porta do meu matrimônio com adultério, com traição. Será que Deus ainda pode curar o seu coração que carrega essa ferida escondida por um dia ter sido violado por alguém? Será que Deus ainda tem poder para fazer o impossível na sua vida, na sua história, querido? Será que Deus ainda pode abrir um rio? O mesmo Deus que um dia abriu o mar, será que Ele ainda tem poder para abrir o rio? Poder Ele tem, mas Deus espera uma atitude nova minha e sua. E eu vou te contar nesta noite. Josué se aproxima do Rio Jordão, faz memória da abertura do Mar Vermelho, e Deus fala para Josué: Josué, quando os sacerdotes levitas colocarem o pé nas águas com a arca da aliança sobre os ombros, eu vou te honrar no dia de hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, querido. Você veio para cá porque o Senhor vai te honrar a partir de hoje. Deus vai honrar a sua fé a partir de hoje, não é amanhã não. Aqueles que creem, aqueles que não duvidarem que Deus é poderoso para fazer, é hoje que Ele vai honrar a sua fé. Deus fala para Josué: é hoje que eu vou tirar a vergonha do seu rosto, Josué. É hoje que o povo vai ver que eu ainda tenho poder para agir na vida deles. E quando os levitas, os sacerdotes levitas, colocaram o pé, a ponta do dedo, nas águas do Rio Jordão, o que acontece? O Rio Jordão se abre de novo. As pessoas no mundo hoje dizem que um raio não pode cair duas vezes. Se você for ler a Sagrada Escritura, você vai ver que pode. Abriu o Rio Jordão. E quando abre o Rio Jordão, abre uma parede de água à direita e uma parede de água à esquerda. Vem um vento forte e seca o meio do Rio Jordão. O povo vê o caminho aberto. E o Senhor dá uma ordem para Josué: manda os levitas sacerdotes caminharem com a arca da aliança nos ombros e pararem no meio do Rio Jordão, porque agora vai ser diferente. Lá atrás, o povo viu, precisou de Miriam tirar o tamborim para me glorificar, porque o povo não tinha atitude de me glorificar, mesmo vendo algo extraordinário, mesmo eu abrindo a porta do impossível. Mas agora vai ser diferente. Então assim foi feito. Os levitas caminharam com a arca da aliança, o povo vindo atrás. Quando os levitas param, cerca de 1 quilômetro o povo atrás, os levitas param, o Senhor dá uma ordem para Josué: Josué, escolhe um homem de cada tribo. Eram 12 tribos na época, para você entender melhor. Era como os governadores dos estados do Brasil. Assim eram divididas as tribos.
separa 12 homens, um representante de cada tribo, e peça a eles para pegarem uma pedra aqui no meio do rio Jordão aberto. Josué deu a ordem e eles pegaram a pedra do meio do rio Jordão. E o Senhor falou: manda eles depositarem no meio do rio Jordão. Veio a tribo de Simeão, colocou. Veio a tribo de Rubem, colocou. Veio a tribo de Levi, foi colocando pedra e foi subindo no meio do rio Jordão um memorial. E o Senhor fala: este é um memorial de gratidão do secreto. Ou seja, o que o Senhor está falando para mim e para você nesta noite? Ele deseja que você levante no seu secreto, na sua casa, um memorial de gratidão, não pelo que o Senhor vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez na sua vida. Aqui está a primeira chave para que a gente possa ser sarado, curado e liberto. Ao contrário da murmuração, que libera a cólera de Deus, a gratidão libera vitória, milagres e prodígios. Foi levantado um memorial de gratidão no meio do rio Jordão. E Deus falou para Josué: manda agora os levitas voltarem a caminhar. E eles voltam a caminhar. E Deus fala para Josué: agora manda cada um da tribo pegar uma pedra do rio Jordão. Eles pegam uma pedra, colocam sobre os ombros e começam a caminhar atrás da Arca da Aliança. A palavra de Deus diz que quando a Arca da Aliança atravessou o rio Jordão e entrou na margem, eles já estavam pisando em Canaã, na terra prometida. E quando eles pisaram na terra prometida, aqueles que estavam com as pedras nos ombros esperaram o povo de Deus atravessar. E quando eles atravessaram o rio Jordão, o Senhor falou: agora manda na margem do rio Jordão cada um colocar uma pedra aí. E foi as tribos novamente colocando pedra sobre pedra. E o Senhor falou: aqui do lado de fora vai ser levantado um memorial de gratidão, para que o povo veja o que eu fiz e não esqueça que eu tenho poder para fazer até nos dias de hoje. Deus, no dia de hoje, está pedindo para você, querido, querida, levantar um memorial de gratidão. E a partir do memorial de gratidão, tenha certeza de que Deus vai começar a honrar a sua fé. Porque Deus se agrada com o homem e com a mulher que é grato. Deus se agrada com o homem e com a mulher que, ao invés de murmurar, agradece a Deus por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Sabe o que acontece do outro lado? Quando o povo pisa do outro lado, ele já está em Canaã, na terra que emana leite e mel. Sabe o que acontece? O coração do povo começa a ser sarado, porque eles não mais ouvem falar da promessa, mas eles estão pisando na promessa. No dia de hoje, querido, Deus te trouxe aqui também nesta noite, nesta comunidade Sacramento de Amor, para dizer para você que chegou o tempo não mais de você olhar e imaginar o cumprimento da promessa, mas chegou a hora de você pisar na promessa que um dia Deus fez sobre a sua vida. Se você toma posse disso, pode aplaudir o Senhor, querido. Quando você aprende a levantar memorial de gratidão, Deus começa a impulsionar também a sua vida ministerial. Quem tem ministérios aqui, a chave também está aí. Quando você começa a agradecer a Deus por tudo e deixa de murmurar por aquilo que você não tem, Deus começa também a honrar o seu ministério. Quer ver um exemplo? Honra das formas mais inusitadas do mundo. Um dia estava eu lá no estado do Rio de Janeiro, e um padre amigo me liga dizendo: ô Elmar, eu vi no Instagram que você chegou. Como que você vai falar para o padre que você está longe? Eu falei: não, eu cheguei, padre. Falou: vamos fazer o seguinte. O que, padre? Você pode vir aqui na minha comunidade? Eu falei: fazer o que, padre? Não, se tu vier, a gente vai fazer uma missa carismática aqui do poder. Ué, como que eu vou dizer não para o senhor? Ele falou: então tá bom, você vem. Aí eu cheguei em casa, peguei as minhas coisas, peguei mochila, peguei instrumento e fui. Quando eu cheguei lá, o padre me viu
Eu estou falando para você de um lugar muito tranquilo que eu vou comprar uma passagem para você só de ida. Amém? Complexo do Alemão. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você vai. Você vai. Você vai. Eu fui. Cheguei lá. Quando eu estou subindo o complexo, acontece que o padre me vê e fica muito feliz. Falou, nossa, eu não acredito que tu veio. Aí eu falei, padre, o senhor insistiu, eu vim. Então nós não vamos fazer missa carismática, nós vamos fazer uma adoração no meio da praça. O meio da praça, queridos, na favela, é o lugar mais complicado da favela, porque tudo acontece no meio da praça. Tiro, assalto, droga. Eu falei, padre, o senhor tem certeza dessa ideia aí? Ele virou para mim e falou assim, tá com medo de morrer, cara? Tu não é missionário? Aí eu olhei para o padre e falei, não, padre, tô com medo, padre. Aí o padre olha para mim e fala assim, deixa de ser medroso, rapaz. Seja forte e corajoso. Aí eu falei, tá bom, padre, vamos embora. O senhor falou, tá falado. Aí chamou toda a comunidade. Fizeram como aqui, ó. Montaram o altar no meio da praça. A comunidade como vocês inteira, de joelho. O padre se coloca de joelho aqui. Tô eu aqui, com um violão traçado, uma vela igual tá aqui. Eu aqui, uma caixa de som aqui e outra lá. Eu aqui tocando, olhando para Jesus, para o padre e para o povo e pensando, se derem um tiro aqui, como que eu vou correr com o violão na cintura e com o cabo agarrado? Falei, mas Jesus é bom, vai dar certo. Jesus não vai permitir que faça isso não. Não vai permitir. Estou eu aqui tocando. De repente, olhando para Jesus, eu ouvi assim, ó. Pá! 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 Eu falei, rapaz, isso é tiro. E o padre lá empolgado. Canta, Elmar! Canta, dá vida, Elmar! Eu falei, miserável, dá vida. Canta, Elmar! Eu vi a unção de Moisés na hora da gagueira. Eu falei, nossa, mano, não consigo cantar nada. Eu tentando ali. Quando eu olhei para trás, a comunidade que estava junto com o padre, não sobrou uma viva alma para contar a história. Então, resumindo a história, ficou eu, Jesus e o padre. O padre empolgado. Vai, Elmar, vamos, Elmar, vamos, Elmar. E eu pensando, não, padre, não, vai. Aí eu tô assim, tocando, olhando para Jesus. De repente, eu olho lá de cima da viela descendo. Eu tive a impressão de ver 2 canos assim. Falei, não é não. Jesus é bom, é ruim de ser, hein? É ruim de estar vindo. Aí eu ouvi o barulho da moto. Falei, é uma moto. E eu tocando e pensando nisso. É uma moto. Falei, mas Jesus é bom, essa moto não vai vir para cá não. Não vai não, pô, tá tudo certo, vai dar certo. De repente, quando eu olho para frente, a moto vem na minha direção. Falei, rapaz, a moto tá vindo. Falei, e agora? Aí eles vieram, os canos que eu estava vendo, eram 2 fuzil para cima. Eles pararam aqui. Desce o primeiro da moto, parecia o Rambo, quem já viu o Rambo aí? Tinha faixa, granada, faca e um fuzil. Ele foi por trás aqui, fez esse movimento. Ainda bem que o altar está aqui, que dá para fazer. Eu estava ali, ele foi entre eu e o altar e parou aqui e meteu essa aqui, ó. Aí eu já dei aquela travada ali. O outro saiu daqui, parou aqui assim, ó. Pá, meteu essa aqui. Eu ali já estava desde cedo com a unção de Moisés da gagueira. O padre estava empolgado. Quando o padre olhou os 2, o padre baixinho falou assim, canta tão sublime. Eu falei, não era o senhor um animadão? Aí eu fui, tão sublime, aquela coisa toda. Acabou a adoração. Apareceu uma ministra da Eucaristia, parecia o clipe trilha do Michael Jackson, da terra, mano, não sei de onde ela veio. Ela apareceu, foi lá, recolheu Jesus e ó, sumiu. E os caras aqui. Acabou, aí o padre levanta, o padre chega perto de mim e fala, Elmar, vou perguntar. Eu falei, não pergunta não, padre. Não, eu vou perguntar. Eu falei, não, padre, deixa isso pra lá, vamos embora. Não, eu vou perguntar. Chegou pro menino e falou assim, aí o garoto vai e fala, esse é o padre. Aí ele diz, o que vocês vieram fazer aqui, pô? Aí o garoto falou assim, ô seu padre, o senhor para fazer esse negócio aí que o senhor está fazendo, o senhor não pediu ao chefe? Aí ele falou assim, falei, comuniquei, avisei que a gente ia fazer um momento aqui e tal. E ele autorizou, não tem problema. Ele falou, então pai, o chefe passou um radinho para nós.
E quando ele passou um radinho, ele falou assim: o padre falou que ia colocar lá na praça o rei. E todo rei precisa de guarda. Desce vocês dois e vai lá fazer a guarda do rei. Aí o padre olha para minha cara e fala assim: pô, irmão, se eu soubesse que era isso aí, a gente continuava. Eu bati no ombro do padre e falei: ô padre, é bom não abusar não, vamos embora para casa, né? Quando você levanta memorial de gratidão, Deus começa a te honrar até em situações assim. Teve um outro momento, para concluir, eu estava também chegando de uma missão. Ai, Jesus, espero que amanhã ninguém me ligue. Agora que eu estou pensando, acho que não vou postar nada que estou chegando não. O padre vai e me liga: eu vi no Instagram que você está chegando em casa. Eu falei: estou chegando. Então é o seguinte, irmão, eu estou fazendo, porque na favela funciona assim. Os retiros lá acontecem inesperadamente. Tipo assim, posso estar chegando em casa amanhã, o padre me liga e fala: mas estou fazendo um retiro domingo aqui, tem como tu vir? Tu vai, é assim que funciona. Esse retiro de forma específica, o padre pegou uma Kombi, foi dentro da favela, falou: aí, tu aí, quer fazer um retiro? Ó, moleque, retiro? Eu não. Pô, tem comida, pô. Aí o cara fala assim: tem mais o que, padre? Tem mulher? Aí o padre fala: vai bombar de mulher. Mentira, só tinha homem. Aí o garoto: então eu vou, seu padre. Foi assim que ele foi lotando a Kombi. Olha o nível do retiro. Aí foi entrando os camaradas. Vem para esse retiro. Aí ele lotou a Kombi e jogou todo mundo lá. Os moleques desceram falando: cadê as mulheres? Aí o padre: senta aí, irmão, tem palavra de Deus na sua cara. Pá! E começou o padre. Chega eu com um amigo, um irmão da comunidade. O irmão é daqueles altíssimos níveis de medrosos. Fala para quem está do seu lado: é a sua cara ser assim? Ele virou para mim e falou assim: ô, Ilmar, você sabe onde nós estamos, né, velho? Falei: sei, mano. Ele: tu não vai falar bobagem aqui não, hein, velho? Que se tu falar bobeira aqui, a gente nem sai daqui. Já viu o nível dos caras que estão sentados, né? Falei: ô, irmão, fica em paz, irmão. Minha pregação é a última, vou falar do amor de Deus, fica em paz, vai dar certo. Falou: olha lá, hein? Aí eu fui observando, enquanto o povo pregava, os meninos estavam sentados, a maioria estava com boné. E eu falava pro meu amigo, falei: rapaz, eu tô com uma raiva desse boné, velho. Se eu pudesse, eu mandava eles tirar esse boné da cabeça. Ele falou: rapaz, não faz esse negócio não. Se tu fizer um negócio desse, nós já vamos sair mortos daqui. Falei: não vou fazer não, mano. Só tô falando que, pô, nada a ver. Os caras pregando, cantando, com o ministério cantando, e os caras de bonezinho. Pelo amor de Deus. Falei: fica em paz. Aí eu fui observando que enquanto o povo pregava, e o ministério, por exemplo, como aqui, levanta o braço, faz isso, a molecada inteira olhava para trás assim, ó, e tinha um camarada sentado lá naquela cadeira, lá no final. Ele balançava a cabeça assim, ó, para ninguém perceber, ó, só na maciota, ó, pá. Quando ele fazia isso, o povo levantava o braço. Aí eu fui e falei pro meu amigo Valente, falei: ó, irmão, aquele camarada lá atrás, lá, tá ligado nele? Ele: tô. Ele é o chefe da situação, mano, ele veio para vigiar o retiro. Ele: então você já sabe com quem que você não tem que mexer, né? Falei: irmão, desse medroso, cara, só tô falando que é o cara, irmão. Presta atenção só. Aí ele: pô, irmão, é o cara mesmo. As pregações foram acontecendo, a minha era a última. Eu entrei para pregar, gente. Fui falar do amor de Deus. Tinha acabado de levantar o memorial de gratidão na outra missão. Falei: vou levantar o memorial de gratidão aqui também. Comecei a falar do amor de Deus, o que Deus tinha feito na minha vida. O abençoado está sentado lá atrás. Ele levanta e manda assim para mim na lata: aí, compadre, eu não acredito em nada do que tu tá falando aí, irmão. Sabe por quê? Porque eu, ó, aí bateu assim, ó, sou tigrão, irmão. Na hora veio a legenda: vou passar cerol na mão porque eu sou tigrão, então martelão. Aí eu falei assim: agora lascou, mano. Esse meu amigo ficou rezando um texto aqui. Tinha uma mureta que quem estava fazendo o retiro não via ele, mas eu que estava ali via ele daqui. Eu falei: pô, vou olhar para o meu amigo para pegar uma coragem, né? Olhei para ele estava bem assim para mim, ó. Aí eu pensei, falei: miserável, velho, trouxe esse cara para me dar uma coragem, que tristeza. Mas na hora, quando nós levantamos o memorial de gratidão, a gente aprende a agradecer por tudo. E sabe o que acontece?
O Espírito Santo conhece o seu coração grato e ele não deixa faltar na sua vida. O Espírito Santo atende o seu clamor. O Espírito Santo cura, sara o teu coração e atende o seu clamor, principalmente na hora do sufoco. Eu estava na hora do sufoco. E o pior, aquele homem que levantou, ele tinha desonrado a palavra de Deus. Além de desonrar a palavra de Deus, isso que ele fez os meninos que estavam de boné zombarem da palavra de Deus. E eu falei, pensando comigo, é claro que eu não falei. Falei, estão zombando da palavra de Deus, vem Espírito Santo. Eu clamei o Espírito Santo. Um coração sarado clama o Espírito Santo a todo momento. Eu clamei o Espírito Santo. E o Espírito Santo, assim como fez com Sansão, veio sobre a minha vida com força e coragem. E quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida com força e coragem, eu olhei para ele e falei, ai meu irmão, sabe o que acontece? Sabe o que eu acho que acontece com o Tigrão, irmão? Aí ele mandou para mim, fala aí, parceiro. A molecada toda rindo. Falei, irmão, Tigrão para mim, irmão, anda de 4, balança o rabo, arranha a pata, a unha no chão e bebe leite no pires. Senta em nome de Jesus que eu vou pregar a palavra de Deus, irmão. Eu olhei para o meu amigo para ver, acho que eu fui bem. Olhei para ele, velho. Ele estava bem assim para mim, ó. Aí eu disse de novo, miserável, velho, para que eu trouxe isso? É melhor vir sozinho. Aí o Tigrão olhou para minha cara, eu olhei para ele, fiquei na postura. Ele foi e deu aquela leve inclinada que ia sentar. Querido, quando ele deu aquela que ia sentar, eu falei, irmão, você não vai sentar aí atrás não. Pega a tua cadeira e senta aqui na frente que eu vou pregar com você aqui. Aí ele vai, pega a cadeira e me obedece. Quando ele vem com a cadeira, eu cresci igual Hulk. Falei pra galera, e vocês que estão de chapéu, tira essa desgrama desse chapéu da cabeça, molecada. Falei, agora eu vou voar. Comecei a falar do amor de Deus, não sei o que, papapá, olhava pro Tigrão, metia o dedo na cara dele, ele olhando assim pra mim, e o maluco. Aí o meu amigo, o medroso, viu que tava dando certo, falou, é isso aí, é isso aí. Eu falei, vontade de dar na cara dele, velho. Aí eu comecei, porque o amor de Deus, o Senhor, pá, aquela coisa toda. Acabou a pregação, aí vocês poderiam me perguntar, e aí o Tigrão? Querido, não aconteceu nada com o Tigrão. Ele levantou dali, voltou para o lugar dele normal. Mas uma coisa aconteceu, nem eu e nem meu amigo morremos, amém? Passou um tempo, o mesmo padre me liga. Fala, Vilmar, como que você tá? Tem um tempo que a gente não se fala. Eu falei, tô bem, padre. E o senhor? Tô bem também. Eu lembrei e falei, pô, padre, e o Tigrão? Ele falou, que Tigrão, cara? Eu falei, padre, o Tigrão do Retiro. Ele, Tigrão? Vilmar, o Wellington. Eu falei, o Wellington? É o Wellington, pô. Eu falei, o que tem esse Wellington? Então, rapaz, eu esqueci de te falar. O Wellington, depois que passou o retiro, ele me procurou. Ele está estudando para fazer o catecumenato. Ele hoje é a pessoa que abre e fecha a nossa capela. Aí eu falei, pô, padre, por que você não me falou antes? Aí ele virou para mim e falou assim, porque aquilo que Deus faz, a glória é atribuída a Ele, não o que você fez. Aí eu fui e falei para o padre, muito obrigado, padre, mais uma que o Senhor dá na minha cara, mas toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Se você crê nisso, pode aplaudir o Senhor nesta noite, querido. Amém? Prepara o seu coração, porque o Senhor, Ele vai entrar neste lugar. E esta noite é a noite para você levantar um memorial de gratidão em honra ao seu Deus. Amém? Vamos cantar com o ministério enquanto Jesus está vindo. Eu não preciso do olhar dos homens, nem ser reconhecido por algo que não é meu.
E mesmo descompassado, desafinado, estragado pelo pecado em mim, me amas mesmo assim. E quando ninguém me vê, eu só vejo você. Não preciso fingir quem não sou. Tem descanso em mim, eu descanso em ti, no abraço de amar. E mesmo descompassado, desafinado, estragado pelo pecado em mim, me amas mesmo assim. Como sou. em nome de Jesus, querido. Eu peço ao Senhor com muita humildade ao coração dele, diante da presença dele, que ele possa sarar as suas dores, que ele possa visitar você neste momento e curar o seu interior. Mas o que eu quero pedir a Jesus é que seja do ponto que você a partir de hoje comece a levantar memoriais de gratidão. Deixa eu dizer algo profético sobre a sua vida. Você hoje vive essa confusão espiritual. Hoje você vive essa situação que você se depara, essa impossibilidade, este algo improvável de acontecer. É porque até os dias de hoje você vinha levantando memoriais de murmuração. Eu sei que tem pessoas no meio de nós que perderam pessoas queridas na vida. Quem sabe tem pessoas que estão enfrentando doenças, enfermidades, ou tem alguém dentro da sua casa assim. Tem outras pessoas, quem sabe, que estão numa luta contra o vício, seja ele a droga, o álcool, o cigarro. Tem outras pessoas aqui no meio de nós que estão presas a pecados como masturbação, pornografia. Quem sabe tem pessoas que já cometeram adultério, aborto. Quem sabe no meio de nós existem pessoas que já foram violentadas na infância por pessoas próximas. Quem sabe no meio de nós, nesta noite, existem homens e mulheres duvidosos do lugar aonde tem que estar. Quem sabe no meio de nós tem pessoas ressentidas, magoadas por palavras que ouviram. Quem sabe no meio de nós existem pessoas que perderam a certeza do céu. Mas em nome de Jesus, na presença dele, eu quero pedir a ele com muita humildade que ele possa passar na sua vida, que ele possa abrir na sua vida a porta do milagre, que ele possa abrir na sua vida nesta noite, a partir do nosso clamor, como diz o Salmo, a porta da cura, a porta da libertação, que você veja com os seus olhos aquele mar intransponível, o impossível da sua vida abrir, em nome de Jesus, a partir de hoje. Tem pessoas aqui que estão apresentando o impossível para Deus. É isso. Eu quero pedir você para apresentar hoje não aquilo que é possível de acontecer, mas apresenta para Jesus aquilo que é improvável, aquilo que é impossível, aquele mar intransponível que você olha e diz: Deus pode fazer com outras pessoas, mas comigo não vai acontecer. Quem sabe você está vivendo dentro da sua casa com as decisões dos seus filhos.
que tomaram decisões que não agradam o seu coração e nem ao coração de Deus. Pessoas que abandonaram a igreja, abandonaram a fé. Aquele impossível, aquele improvável. Hoje é dia de você apresentar isso para Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor nesta noite Ele fala com você assim como Ele falou com Josué. Apresenta para mim, porque hoje é o dia que eu vou te honrar. Hoje é o momento que eu vou honrar a sua fé. Você que tem clamado por muito tempo, por aquele marido difícil, por aquele pai difícil, por aquela esposa difícil, por aquele noivo, por aquela noiva, por aquele namorado, por aquela namorada. Você que está sozinho, que está todo ferido por dentro, ferida por dentro. Você jovem, que tem pensado: o que vai ser da minha vida no futuro? O que vai acontecer com a minha vida no futuro? Hoje é o dia, é a hora de você entregar para Deus, apresentar para Ele o seu improvável, o seu impossível, aquela muralha intransponível, aquele mar, aquele rio impossível de atravessar. Você olha para o rio e fala: é muita água, é muita força que esta água tem, não vai dar para atravessar. Você que está aqui hoje e que diz: Jesus, Ele não olha para mim, Ele olha para as outras pessoas, Ele faz com outras pessoas, mas eu sou sombra do meu marido, sou sombra do meu esposo, eu sou uma pessoa insignificante, Deus não me vê, Deus não me enxerga, eu não sou presente aos olhos de Deus. E o Senhor olha para você nesta noite e diz: eu te trouxe aqui porque eu estou te olhando nos olhos. E é com você que eu estou falando. É você que eu vou honrar nesta noite. É você que eu vou sarar nesta noite. É você que eu vou curar nesta noite. É você que eu vou libertar nesta noite. É você que eu vou fazer milagres. É você que eu vou abrir a porta do impossível. É você que vai ver milagres e prodígios acontecer. É sobre a sua vida que eu vou liberar um poderoso e um genuíno avivamento. É você que eu vou derramar um batismo de coragem. Você vai começar a pisar em lugares que você não imaginou, querido. Você vai começar a ver coisas acontecerem no seu ministério que você nunca sonhou, porque Deus nesta noite, Ele se faz presente. É para te honrar a partir de agora, é para honrar a tua fé, é para honrar a tua vida, é para honrar a tua decisão, é para honrar a tua fidelidade, é para honrar você nesta noite que Ele vem aqui. Poderoso Deus, adorado Deus, inigualável Deus. Aponta para o Senhor os seus olhos, querido, e começa a orar no Espírito Santo neste lugar. Ora, querido, ora, querida. Solta a sua voz, vai, ora ao Senhor. Ora ao Senhor, ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Em nome de Jesus, eu quero pedir você para ficar de pé agora. Fica de pé, em nome de Jesus. Fica de pé. Estenda a sua mão na direção do Senhor Jesus. E agora ninguém vai conduzir você a isso. É hora de você levantar um memorial de gratidão. Olha para eles. Levanta agora com as suas palavras um memorial de gratidão. Levanta, levanta. Eu não estou ouvindo a sua voz, querido. Eu sei que essa comunidade, esse povo pode dar mais. Eu sei que você pode dar mais por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele fará. Levanta um memorial de gratidão a Ele, vai. Primeiro agradeça por aquilo que você ainda não vê. Agradeça por aquilo que você ainda não pode tocar. Mas já agradeça a Ele. O povo que caminhava com Josué foi diferente do povo que caminhava com Moisés. O povo olhou para o Rio Jordão e agradeceu a Deus por aquilo que eles ainda não tinham visto. E por isso Deus fez.
E nesta noite Deus fará, porque você, antes de ver, você agradece a Ele, e Deus se agrada com um coração que levanta um memorial de gratidão. Vai, levanta a sua voz, comunidade, povo de Deus. Levanta a sua voz, vai. Engrandeça o nome dEle nesta noite, vai. Eu não estou ouvindo a sua voz. Eu não estou ouvindo a sua voz. Eu daqui a pouco vou te chamar aqui na frente. Mas antes, levanta um memorial de gratidão. Vira a chave na sua vida, meu irmão, minha irmã. Vira a chave na sua vida, meu irmão. Vira a chave na sua vida, vai. Nesse nome há poder. Vai, levanta um memorial de gratidão, vai. Jesus, nesse nome há poder. Vamos, vamos, vamos. O seu nome